Vamos abrir em Provérbios. Capítulo 11, verso 14. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O capítulo 29. Versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é fiel. Pai, no nome de Jesus, queremos curvar mais uma vez nosso coração diante do Senhor, rogar a Tua graça, Tua misericórdia, Tua sabedoria, sobretudo que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando, abrindo os nossos olhos, nos fazendo compreender a Tua vontade. Cremos que o Senhor nos reuniu aqui e o Senhor é fiel para nos conduzir perfeitamente. Guarda-nos nessa hora, Senhor. Sobretudo, guarda-nos de nós mesmos. Que o Senhor tenha plena liberdade e espaço de nos guiar nessa manhã. Mais uma vez nós oramos e entregamos esse tempo, rogando que possamos ouvir o falar do Senhor enquanto nós falamos. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amados irmãos, quando falo irmãos, incluo irmãs, o peso do meu coração está sempre voltado ultimamente para o rebanho, para a igreja. Eu penso que o coração do Senhor, de forma mais extravagante, ou que se revela de maneira mais evidente, é o coração de um pastor. Ele deu a sua vida na cruz, como ele mesmo disse, que o bom pastor é aquele que dá a sua vida para as suas ovelhas. Ele foi um mestre, inegavelmente, mas um mestre que pastoreava. Ele foi um apóstolo, como aquele que preparou o caminho e ia adiante para conduzir o seu rebanho. Mesmo ele como profeta, era aquele profeta que profetizava apontando o caminho para o seu rebanho. Ele pregou como evangelista para transformar pessoas perdidas em ovelhas do seu rebanho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, e ele, por sua graça, pelo seu amor, ele nos alcançou. E agora ele continua pastoreando o seu rebanho. E como ele pastoreia o seu rebanho? Ele disse a Pedro: você me ama? Então você apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor continua apacentando as suas ovelhas. E parece que um dos meios que o inimigo, de maneira muito sutil, usa para nos desviar do propósito do Senhor é quando qualquer atividade na igreja, qualquer encargo espiritual em relação aos ministérios, perde esse foco no tocante à apacentação do rebanho, apacentamento do rebanho. É muito fácil as coisas se tornarem técnicas, ativismos, e não encargo espiritual e edificação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, possamos realmente aprender com Ele, o bom pastor. Quando nós olhamos essas duas passagens, nós encontramos aqui pelo menos duas raízes ou dois princípios que geram queda
em relação ao povo do Senhor. Dois meios que geram queda e uma desintegração do povo do Senhor. E um deles é que quando não há sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros nós temos segurança. Então ali você tem a natureza da queda e você tem o conselho do Senhor para não haver a queda, para o povo de Deus estar protegido em unidade e sendo conduzido. No aspecto de direção, se toca penso que no encargo de liderança, de governo na igreja e de governo na obra do Senhor. Lida com as coisas práticas, lida com as coisas administrativas, lida em relação a como conduzir o povo do Senhor. E no capítulo 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, ou o povo se desintegra. Os mais estudiosos também apontam que a palavra profecia pode ser o mesmo que visão espiritual. Quando não há visão clara, quando não há revelação clara, então nada vai sustentar o povo do Senhor. Nada vai manter a unidade. Nada poderá ser suficiente para que o povo do Senhor prossiga de acordo com a vontade do Senhor. Quando não há visão espiritual, não há restrição espiritual. Por isso que se cria às vezes muitos sistemas, ativismo, manobras, para se tentar manter o povo unido e praticando algumas coisas. Mas quando se fala de visão nesse contexto, não é simplesmente visão de uma coisa ou revelação de uma coisa, mas se fala visão especialmente de um senhorio, da pessoa gloriosa do nosso Senhor. Você se lembra quando Paulo seguia no caminho de Damasco? Ele diz que ele acreditava que estava fazendo um serviço que agradasse a Deus. Pareceu bem a ele mesmo fazer essas coisas. E o que Paulo estava fazendo? Ele estava perseguindo os cristãos. Porque ele não tinha uma visão clara do propósito do Senhor. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele atingiu o nível, digamos, mais alto que um homem na sua cultura poderia atingir. Todas as credenciais que um homem normal buscava, Paulo tinha. Mas ainda assim, Paulo não tinha clareza da vontade e do propósito do Senhor. Então é possível que alguém esteja sendo sincero, mas ainda assim, sinceramente, esteja errado. É possível que ele esteja trabalhando de todo o seu coração, acreditando estar sendo usado por Deus e o inimigo possa estar usando essa pessoa. O fato de se consagrar, o fato de se dar, o fato de trabalhar e de ter boas intenções não é suficiente em si mesmo. Nada disso pode sustentar a obra do Senhor e nada disso pode autenticar de que estamos na direção do Senhor. Quando Paulo teve aquela visão no caminho de Damasco, aquela luz mais resplandecente que o sol de meio-dia, ele caiu e ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Até então Paulo não entendia que ele estava perseguindo o Senhor quando ele perseguia os irmãos. Paulo cria no Deus único do Velho Testamento, mas ele não entendia o aspecto da trindade, de um único Deus subsistindo em três pessoas. E muito menos poderia se imaginar que aquele que se tinha como um impostor, que era Jesus, que assim a religião judaica acreditava, um falso profeta, um falso Messias, poderia ser o Deus verdadeiro que se revelou como o Eu Sou do Velho Testamento, ou o Messias, o Filho, o Verbo de Deus que se fez carne. Quando Paulo cai por terra e o Senhor pergunta: por que você me persegues? Quem és tu, Senhor? E o Senhor que ele usa ali, a palavra no original representa amo, Senhor, soberano. Aquela voz, aquela visão derrubou Paulo.
E agora Paulo quer saber quem é. Foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Com toda aquela cultura hebraica que Paulo tinha, obviamente as profecias do Velho Testamento, da qual Paulo era constituído interiormente, começaram a fazer sentido, que todas elas se cumpriam no Cristo da cruz, o Messias crucificado. Eu sou Jesus a quem tu persegues, dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo teve aquela visão dupla: por um lado a pessoa do nosso Senhor, e por outro lado o ministério ou a obra do nosso Senhor. Essa visão dupla gerou em Paulo uma mudança radical na vida de Paulo. Agora, porque Paulo não tinha visão e desintegrava o povo do Senhor, uma vez que ele passou a ter visão celestial, Paulo trabalhava pela unidade do povo do Senhor. E não apenas pela unidade do povo do Senhor. Paulo trabalhava pela unidade entre Israel e os gentios a partir de Cristo. Essa foi uma mudança que pôs fim a toda a vida de Paulo. E agora se começa uma nova etapa na vida de Paulo. Aquela carreira que Paulo tinha, sem visão, era uma carreira na base das boas intenções, e a força que se usava para o ministério de Paulo era uma força natural, era um poder humano, era um poder que era apoiado pela religião, carimbado pela religião. Uma vez que Paulo teve essa visão celestial, Paulo renunciou tudo isso. E o poder do seu trabalho procedia dessa visão espiritual. Era o poder do Espírito Santo, o poder da nova vida. É muito interessante que, quando nós olhamos o chamamento para o ministério de Paulo em Atos capítulo 26, nós vamos encontrar o próprio testemunho de Paulo, mostrando a natureza do seu ministério, a que o Senhor o chamou, e como seria desenvolvido o seu ministério. Atos capítulo 26, o verso 14: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Agora presta atenção nisso. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Para isto eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Ou seja, que o ministério de Paulo baseava-se nessa visão gloriosa de Cristo, e agora ele seria uma testemunha. Não apenas um orador, não apenas um teólogo ou um conferencista. Não, ele era uma testemunha. Isso é muito diferente. Testemunha tanto das coisas em que me viste. Paulo viu várias coisas. E diz o Senhor: em que me viste. Mas Paulo viu Cristo nas coisas, e não apenas as coisas. Como dasquelas pelas quais te aparecerei ainda. Deus mostraria, o Senhor mostraria muitas coisas a Paulo. Mas em todas essas coisas, ali estava a revelação de Cristo, e ali estava o sentido de todas as coisas. Paulo não apenas viu muitas coisas, Paulo viu a revelação de Jesus Cristo, e muitas coisas estavam girando em torno disso.
Ele não viu nada descentralizado da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema do nosso tempo é que se vê muitas coisas, mas sem a revelação de Jesus Cristo. Então, se vemos várias coisas, mas não temos essa revelação clara que encabeça todas as coisas, que corrige todas as coisas e que enche todas as coisas, então nós podemos ser alguns professores, mestres, teólogos ou qualquer outra coisa, mas não testemunhas. E o sentido de ministério, do ponto de vista do Novo Testamento, é testemunha. Se não há testemunha clara da revelação de Cristo, isso não pode ser chamado de ministério. Talvez o máximo que se consegue ser seria um escriba, mas não um ministério do Novo Testamento. Então esse termo testemunha e testemunho no Novo Testamento, ele está encharcado de conotações em relação à revelação de Jesus Cristo. Mas você percebe que a natureza do ministério de Paulo foi essa visão? E que tudo que ele desenvolveu foi a partir dessa visão? E que tudo que ele fez não fora simplesmente ensinamentos, mas fora testemunho? Ele fala aos irmãos em Corinto: quando eu estive entre vocês, eu não quis saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Quando eu estive entre vocês anunciando o testemunho de Deus. Paulo não se ocupou com outras coisas. Na verdade, Paulo evitou falar sublimidade de sabedoria e de conhecimento. Ele sabia que os corintos, por influência de Grécia, já que estava na Ásia, na Acaia, eles tinham febre por conhecimento. O ditado em relação a Corinto era: se você conhece e fala muitas coisas, você se parece um cidadão de Corinto. Mas apesar de você conhecer tantas coisas, se a sua vida moralmente está no nível mais baixo de degradação, puxa, como você se parece a alguém de Corinto. Ou seja, parece que em Corinto, quanto maior fosse o conhecimento, maior era a decadência moral, mais baixo era a degradação moral. Então, quando Paulo esteve em Corinto, ele não quis transmitir mais conhecimento. Isso aí, eles já eram ricos de filosofia. Paulo foi anunciando essa visão. Como ele diz no capítulo 1, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. E foi porque a igreja em Corinto perdeu a revelação de Cristo. Eles abandonaram, como está no capítulo 1:9 de 1 Coríntios, aquele chamamento para a comunhão do Filho. E aí você encontra que em cada capítulo nós temos uma decadência espiritual. Porque eles eram ricos em dons, em sabedoria, em todos os serviços, mas eram carnais, porque eles deixaram essa base que sustenta todas as coisas. Então, amados, quando nós encontramos na palavra do Senhor o sentido de ministério e como o Senhor conduziria sua obra, pelo menos duas coisas são essenciais. Primeiro, visão espiritual. Não havendo visão, o povo se desintegra. E esse tem sido o motivo porque em muitos lugares têm ocorrido divisões, desenfreamentos, grandes problemas. Não é por falta de conhecimento, mas é por falta de revelação. A estatura de alguém não é medido por quanto ele sabe, mas é por quanto ele vê. O nível de maturidade espiritual não é determinado pelo quanto se lê, pelo quanto se ouviu, pelo quanto se participou de conferências. Não. Pelo tempo que a pessoa tem de carreira cristã. Não. Espiritualmente isso não conta. O que conta é a revelação espiritual e a disciplina que o Espírito Santo está aplicando em nossas vidas. Aí está medida a nossa estatura. E a segunda coisa, em relação a como conduzir, é a questão de direção, sábia direção. Muito interessante que, por natureza humana, nós gostamos de separar as coisas. Ou nós somos inclinados às coisas espirituais e negligenciamos as coisas práticas, ou nós somos inclinados às coisas práticas e negligenciamos as espirituais. Aos que são mais dadas às coisas espirituais, é muito comum o misticismo. Uma dependência meio abstrata
de uma presença, de um encaminhamento, de uma visão, de uma direção, de maneira sobrenatural, mesmo que seja despida de responsabilidade humana e da autoridade das Escrituras. Então se dá ao misticismo por se deixar a autoridade da palavra de Deus e a responsabilidade espiritual. São duas coisas. Ou nós nos entregamos ao aspecto prático de liderança e nos tornamos mecânicos, organizados, tecnicamente muito corretos, exteriormente tudo acertado, biblicamente achamos base para tudo, mas sem a vida de Deus, sem o ministério do Espírito Santo. São dois problemas. O Senhor quer nos trazer ao equilíbrio, nem um extremo e nem outro. O princípio do Senhor é que aquele que é Deus eterno se fez homem e ele juntou o espiritual e o natural. Nós não devemos querer cair para um extremo e nem outro. É o princípio da encarnação. Deus no homem. 100% Deus, sim, mas 100% humano. Por isso que Jesus falou, o vinho novo se põe em odres novas. Não adianta querer ter muito vinho e não ter o odre novo, porque se não tiver o odre novo e for o odre velho, ele vai romper e as coisas vão se perder, tanto o vinho quanto o odre. Nós queremos vinho, mas queremos odre? Estamos dispostos a ser trabalhados pelo Senhor para sermos um novo odre espiritual? Ou vamos ficar agarrados nas estruturas, naquilo que nós herdamos e talvez venhamos praticando há muitos anos, mas as coisas estão rompidas muitas das vezes. Quando nós chegamos no livro de Ezequiel, é muito interessante essa analogia de celestial com natural, ou divino com humano, que foi o período do cativeiro babilônico. E Ezequiel tem uma visão extraordinária. Mas nós encontramos ali aqueles 4 seres viventes, porque diz que a palavra do Senhor veio a Ezequiel, mas antes de vir a palavra de maneira nítida, ele teve uma visão, e ele viu aqueles 4 seres viventes zigue-zagueando para um lado e para o outro, se movendo muito rápido para um lado e para o outro. Isso nos céus. Mas quando ele olha para a terra, ele viu as rodas, 4 rodas que estavam embutidas uma nas outras, girando uma com as outras. E à medida que aqueles 4 seres viventes se moviam de um lado para o outro, aquelas rodas começaram a se mover na terra, acompanhando o mover dos 4 seres viventes nos céus. E chegou um momento que essas rodas elevaram o nível e começaram a acompanhar os 4 seres viventes de tal maneira que se fundiram. Você percebe o mover nos céus e as rodas na terra. E ali o Senhor está falando da restauração do seu testemunho. Não só mover nos céus ou visão profética, mas direção na terra, que seja espiritual, que as rodas eram guiadas pela autoridade do Espírito nos céus, não é algo terreno. Claro que esses 4 seres viventes falam das 4 fases do ministério do nosso Senhor, e aí nós temos os 4 evangelhos do Novo Testamento. Mas também fala da fase da obra do Senhor, como que o Senhor conduziria a sua obra na terra. E quando você pega os 4 evangelhos, você vê o Senhor em Mateus com cara de leão, em Marcos com cara de boi, em Lucas com cara de homem, e em João com cara de águia, aquele que vem dos céus para a terra. Não precisamos gastar tempo nisso. Mas quando você vê os evangelhos, você também percebe isso, que a ordem é Mateus, o rei veio primeiro. E em Apocalipse 4, o rei veio primeiro, nos 4 seres viventes que está ali no trono. Primeira cara de leão. Está exatamente como a ordem dos 4 evangelhos. Mas e na obra do Senhor, irmãos? Quando você pega o livro de Atos, quem vem primeiro entre todos os apóstolos? Quem assume a liderança de ir adiante com os demais? Quem foi? Foi Pedro. Qual é o assunto de Pedro? O reino. Ele apresenta Jesus como rei. Então você tem um ministério na terra sendo conduzido por uma visão celestial. E assim como depois veio Marcos, entre os 4 evangelhos, o ministério de Pedro é cristalizado entre o capítulo 11 e 12, e logo em seguida você tem o capítulo 12 de Atos, e ali está Tiago, que o Senhor treinou Tiago junto com Pedro e João. Como foi o ministério de Tiago no capítulo 12? Ele foi martirizado.
Depois você tem o capítulo 13, que vem o ministério de Paulo, que assim como na ordem de Ezequiel e de Apocalipse e nos evangelhos, cara de homem vem em terceiro lugar, você tem o ministério de Paulo, que trabalhou com um médico que lida com homens, e Paulo era alguém que edificou o corpo de Cristo como um novo homem, fazia a tenda de Deus, a casa de Deus. Mas entre Pedro e Paulo, não podemos desprezar que tem essa cara de boi. Ou entre Mateus e Lucas você tem o livro de Marcos. Ou seja, algo aconteceu ali. E o que aconteceu no capítulo 12? Você só tem Pedro e Paulo se você tiver o capítulo 12. Ou seja, só pode haver avivamento como Pedro trabalhou com tanto poder nos primeiros capítulos do livro de Atos, ao ponto da sombra dele curar e milhares se converterem. E a edificação da casa através de Paulo, se você tiver Tiago no meio do caminho. Muitos querem ser Pedro, outros querem ser como Paulo. Mas você não pode ter o equilíbrio entre avivamento e edificação, se não tiver a cruz, a disciplina do Espírito Santo. Pedro, Tiago e João foram treinados pelo Senhor durante 3 anos e meio, junto com os 11. Pedro teve um ministério extraordinário e João também. Mas às vezes ignoramos Tiago. Nem se fala em Tiago. Nem se lembra de Tiago. Irmãos, o martírio de Tiago sustentou o ministério desses outros irmãos no sentido de relação ministerial. No ministério de Paulo e Pedro está cheio de Tiago, ou seja, está cheio do espírito de mártire, de sangue, de abnegação, de entrega. Por isso você tem Paulo, por isso você tem Pedro. Em outras palavras, irmãos, nós encontramos 4 seres viventes em Ezequiel, aparecendo nos evangelhos, no Apocalipse. Sempre relacionamos com a obra do Senhor, com a pessoa do Senhor e com a sua obra, a sua identidade. Mas a maneira que a obra do Senhor se desenvolveu no livro de Atos e no Novo Testamento, seguir essas 4 ordens. Você pode perceber que o rosto de água, a cara de água veio por último lugar, e aí está o ministério de João, que perdurou até o final do 1º século. Depois que o ministério de Paulo, ao seu final, nós encontramos que ele morreu, e as igrejas estavam se passando por um processo doloroso, de declínio, de apostasia, todos me abandonaram, as redes do ministério deles foram rompidas. Então vem João. E como é que vem João? João vem trazendo aquele que é desde o princípio. Ele volta os olhos do Filho de Deus para os céus. Então nós temos 4 seres viventes nos céus e as rodas na terra. Nós temos visão celestial, mas sabe a direção entre os conselheiros. Vinho novo, odres novos. O grande desafio no 1º século é saber em que rosto o Espírito Santo estava focando agora. Porque no período do início de Atos, estava com Pedro, cara de leão. Com Paulo era outro aspecto. Mas é o Senhor que muda as coisas, não somos nós. Ninguém pode controlar isso. O problema é que o Espírito Santo está se movendo para um lugar e nós, como servo do Senhor, ficarmos agarrados em nossa tradição, em nossos conceitos humanos e não seguir o que o Espírito Santo esteja fazendo. Lembra quando Pedro estava na casa de Cornélio? Antes, Pedro estava na casa de Simão o curtidor. E ele também se chamava Simão, por sobrenome Pedro. E o Senhor deu uma visão a Cornélio, para ele, manda chamar a Simão por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão o curtidor. Toma cuidado, porque são 2 Simãos. Você tem que chamar o Simão certo. Aonde Deus colocou Simão curtidor? O curtidor é aquele que trabalhava com peles de animais para fazer os instrumentos para serviço à sociedade. E lá estava Pedro. Simão sabia fazer odres novos. E eles pôde ver ali, porque no começo o Senhor falou para eles que eles seriam testemunhas do Senhor, começando por Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas eles parece que quiseram ficar só ali em Jerusalém. O Senhor permitiu uma perseguição, e eles foram espalhados por muitos lugares.
agora está Pedro na casa desse Simão curtidor, não por vontade própria. Era uma profissão não bem vista pelos judeus. Trabalhava com peles de animais, aquilo fedia terrível, um cheiro de carniça, tanto que ficava próximo das águas de Jope, para o vento levar esse cheiro horroroso para o mar ou para os rios. E ali está Pedro. Provavelmente Pedro está vendo que se pega a pele de um animal recentemente morto, você tem que virar ele pelo avesso, e você tem que pegar uma faquinha bem amolada e tirar o resto de carne. Lava e lava, depois você põe para curtir ao calor do fogo, para essa pele ficar flácida, flexível e poder comportar o conteúdo. Depois você faz o odre. E Pedro está lá. Está vendo aí, Pedro? Pois é. Está vindo uns homens aí te buscar, te chamar, você vai sem perguntar coisa alguma. Assim o Senhor falou para Pedro. Pedro teve aquela visão dos céus, aquele lençol amarrado por 4 pontas. Sempre lembre de 4 na Bíblia, tá, irmãos? Quando você vê lá o 4º dia, você vai ver aqueles astros que governam o céu e a terra. 4 fala de governo. A arca tinha que ter 4 pontas. Os 2 varais que carregavam a arca por 4 levitas. Os 4 seres viventes, os 4 evangelhos. E tantos outros 4 na Bíblia. Fala de governo, de equilíbrio. Se você tem uma ponta só, ai de você e ai de mim. Se enfatizar um aspecto só do ministério, vão ficar desequilibrados. Tudo bem que você goste mais de João, mas você precisa de Paulo, e sucessivamente. E Pedro viu aquele lençol vindo do céu amarrado pelas 4 pontas. Falou: Pedro, está cheio de répteis, quadrúpedes, animais imundos, mata e come. Você se lembra o que Pedro falou para o Senhor? Senhor, que paradoxo. Você é o Senhor, mas eu falo não. Ou seja, nessa hora eu sou o Senhor. Eu só vou fazer o que eu concordo e eu penso e eu administro. Só que ali Pedro tinha que aprender a perder o controle. Porque quem governa as rodas na terra, a liderança na terra, são os seres viventes nos céus, não é a terra. O Senhor insistiu com Pedro por 3 vezes, Pedro falou não. E então o Espírito Santo fala para Pedro: está vindo os homens te buscar, você vai perguntar coisa alguma. Você lê os evangelhos, você sabe como é que Pedro perguntava, questionava, era forte em sua opinião. Só que Pedro entendeu para não considerar comum e imundo aquilo que ele purificou, que era, o Senhor havia dado as chaves do reino a Pedro. Não uma chave, mas as chaves. E na pregação de Atos 2, ele usou uma chave. Os judeus foram salvos. Mas e os gentios? Vão ficar do lado de fora? Ele precisava pregar os gentios através da base de Cornélio para introduzir os gentios na casa de Deus. Simão estava em Jope. Você lembra de onde vinham as madeiras que na época de Salomão vinha por Jope para construir a casa? Era por Jope. Ou seja, representava os gentios, nós também. Então, se não tem visão espiritual, nada da obra do Senhor pode avançar. E aparentemente está tudo correto. A visão era muito estranha, mas a palavra era do Senhor. E nós precisamos seguir a voz do Senhor. Mesmo que a coisa seja estranha para nós. Irmãos, e Pedro usou as chaves. Ele pregou novamente, o Espírito Santo caiu sobre eles, tirando o controle da mão de Pedro. Falou: poderemos nós negar águas a esse como nós receber o dom do Espírito? E eles foram batizados. Mas você encontra que a visão governa o ministério e a obra governa a terra. Sem visão, o povo se desintegra. Nada vai poder sustentar. Então, quando nós encontramos o ministério desses irmãos, eles trabalhavam por processo de revelação espiritual. E isso encabeçava todas as coisas. Não havendo visão, o povo se desintegra. Quando você encontra as declarações de Pedro, de João, de Paulo, você vai ver eles falando claramente. Pedro vai dizer na sua carta que não foi seguindo genealogia, fábulas, que eles deram a conhecer a manifestação do nosso Senhor no seu reino, mas eles mesmo viram
Lá no Monte Santo, em Mateus 17, quando o Senhor se transfigurou diante deles e eles viram, e essa visão e outras visões a respeito do Senhor, não a respeito, mas o próprio Senhor, foram a base do ministério de Pedro. Ele está falando a partir do que ele viu. E assim era João, o que vimos e ouvimos. O que nós contemplamos, nossas mãos tocaram no verbo da vida. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Eles eram testemunhas. E eram aquelas testemunhas de que quando eles falavam, o Espírito Santo abriu os olhos dos ouvintes. E eles começaram a ser testemunhas de uma visão espiritual. Oh, irmãos, e é isso que nós precisamos. Revelação pelo ministério do Espírito Santo, através da palavra, usando homens que estão vendo, para que nós também possamos ver. E a igreja não ser como um seminário teológico, mas ela ser a colônia de Deus na terra. O tabernáculo cheio da presença de Deus, como está no livro de Apocalipse, entre os homens. A casa de Deus, o lugar onde os céus governam a terra. Visão de Cristo, presença de Deus conosco. Na época de Samuel, diz a Escritura que naquele tempo a palavra era rara. Você se lembra disso? Não havia visão, não havendo revelação, o ministério da palavra é fraco. Às vezes nós achamos que o ministério da palavra é simplesmente ensinamento. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Você se lembra que Paulo orava e pedia que os irmãos orassem para que abrisse a porta da palavra? Para que ele pudesse falar como convém do mistério de Cristo? Como que pode um homem cheio da palavra pedir oração para Deus abrir a porta da palavra? Porque Paulo não queria falar uma palavra a partir da sua mente, para transmitir conhecimento para outras mentes. Paulo queria o espírito da palavra, uma palavra dirigida pelo Senhor, para suprir a necessidade. Então nós encontramos na Escritura algo como a palavra profética. A palavra profética de Deus nos céus, com a terra. Para que a maneira que a gente ande na terra seja uma maneira espiritual, na base do mover de Deus nos céus. Esse é o espírito do ministério profético. Unir os céus com a terra. Quando você encontra profetas no Velho Testamento, quase sempre o povo se desviou. E eles estão chamando o povo de Deus de volta. As visões na época de Samuel não eram frequentes, faltava a palavra, e o que aconteceu? Você encontra estava caindo. E os filhos de Eli também se corromperam, porque não tinha poder para sustentar o testemunho do Senhor. Mais adiante eles pediram um rei, depois que Samuel estava à frente. Por que eles pediram um rei? Porque eles não tinham visão, eles desprezaram o Senhor, e veio um rei, mas que rei era esse? Saul. Aparentemente Saul era um homem perfeito, mas Saul usava o poder, a autoridade de um rei em benefício próprio. Isso gerou decadência e muitos problemas. Deus teve que encontrar um homem segundo o seu coração, que conhecesse a ele, para poder trazer de volta a liderança. Esse homem foi Davi. Mas você lembra quem era Davi? Quando Samuel foi ungir um rei, chegou à casa de Jessé, onde estava Davi? Samuel pensou que os filhos de Jessé, cada um mais, digamos, elevado, mais nobre exteriormente que o outro, mais belo, aparentemente mais adequado, seria um deles. Não, não é esse, não é esse, não é esse Samuel. Você não tem mais um filho, Jessé? Tem mais um. Mas não está aqui? Não está. Ou seja, nem a família de Davi levava Davi em conta. Davi estava desprezado apacentando as ovelhas do seu pai. As ovelhas nem eram dele.
As ovelhas eram do seu pai. Davi era desprezado pelos seus irmãos, Davi era desprezado pela sua família. Mas é lá no deserto, apacentando ovelhas, que ele salmodiava a Deus e contemplava Deus, fora daquele sistema, debaixo da liderança exterior de Saul. Davi veio, Davi foi ungido rei. E quando ele foi ungido rei, ele foi para o trono, irmãos? Não foi para o trono. O que aconteceu com Davi? Ele foi perseguido por Saul. E por que Deus permite o Saul externo perseguir Davi? Disse o irmão Gene Edwards. Deus permitiu o Saul externo perseguir Davi para eliminar o Saul que estava dentro de Davi. Para Davi não ser um novo Saul no reino da casa do Senhor de Israel. Porque todos temos algo de Saul dentro de nós. Ou seja, irmãos, Davi foi ungido para ser quebrantado. Porque ele precisava representar o quebrantado que é o Messias, o Cristo. Hoje muitos amam, que estão sendo perseguidos, acusados, mas às vezes é o caminho do Senhor. E nós devemos ter isso em conta. Davi assumiu o reino. Mas você lembra que depois Absalão usurpou o reino? E o que fez? Ele perseguiu Absalão. Se Davi persegue Absalão, ele era o novo Saul, tal como Saul o perseguiu. Ele não lançou lanças em Absalão, porque ele representava o rei. Então ele se humilha e ele sai de Jerusalém. Ele se quebrantou, ele aceitou a direção do Senhor, até que o Senhor o trouxe de volta, mas os seus homens, os seus seguidores, aqueles que esperavam com Davi, tiveram que encontrá-lo na caverna de Adulam, que é uma espécie de um poço, um ambiente, uma caverna de quebrantamento. Aqueles que vieram de volta ao reino de Davi tiveram que se encontrar ali. Todos eles foram expulsos e excluídos do reino de Saul. Ou seja, aqueles que servem para o reino de Saul não servem para restaurar o testemunho de Saul. E se o Senhor quiser usar para restaurar o testemunho, temos que ir para a caverna de Adulam, encontrar o rei, que é o nosso Senhor, lugar de quebrantamento. Homens totalmente inadequados que se sentem completamente inúteis para o sistema, que não estão buscando nada para si. Mas ali nós encontramos Davi, e Davi foi restaurado. E é muito interessante que Davi, apesar de não ser um homem perfeito, ele cometeu muitos erros, mas Davi tinha um coração que amava o Senhor. E ele rapidamente se consertava. O que levou a Deus chamar o seu filho pelo nome de filho de Davi, e a cidade do seu reino de a cidade do rei Davi? Como que pode um homem imperfeito como Davi ter uma nobreza, um apreço tão grande da parte do Senhor, de Deus colocar o nome do seu filho como filho de Davi? Algo aconteceu. Davi foi um homem tratado por Deus. Davi foi um homem que aceitou a disciplina do Senhor. Então, quando nós encontramos o trabalhar de Deus em Davi, Deus estava perfilando Davi para representar o seu próprio filho. Era um reino na base da disciplina espiritual em Davi, de quebrantamento. Mais adiante, quando Davi vai transmitir todo o seu legado ao seu filho Salomão, Davi preparou tudo para entregar o bastão daquela geração dele mais velha a uma geração mais nova. Porque ele via a continuidade da obra do Senhor, e ele queria um testemunho do Senhor na sua nova casa. Por isso Deus usou tanto Davi, irmãos. Ele não tinha um coração preso, ele não segurava nada. Davi estava preocupado com o testemunho do Senhor. Davi estava preocupado com a casa do Senhor, com a habitação do Senhor. Ele não segurou nada para si. Todo o seu legado, toda a sua riqueza, inclusive a planta da casa, ele entregou ao seu filho Salomão. Isso mostra para nós que não apenas a união dos céus com a terra,
mas que aquele ministério que tem visão espiritual, ele prepara a nova geração. Ele faz com que, ele coopera para que a geração dos mais novos possa levar adiante a obra do Senhor, a partir de tudo que ele aprendeu, a partir de tudo que o Senhor trabalhou com ele. Hoje nós temos um problema muito grande, irmãos, que quando nós olhamos um pouco da história da igreja, encontramos algumas crises. Por um lado, avivamentos, grandes avivamentos na história da igreja. Mas quando aqueles homens que foram usados por Deus e foram os pioneiros e os líderes dos avivamentos, eles morreram, eles partiram. Quase sempre esses avivamentos se integraram, geraram grandes divisões, grandes problemas. Às vezes as divisões ocorreram antes do declínio do avivamento, mas no auge do avivamento. No auge do avivamento. Esse é um problema muito sério. Por que isso aconteceu? Eu quero lembrar uma coisa, meus amados irmãos. Você se lembra que vinho novo se põe em odres novos, correto? E já fizemos uma relação com esse odre com a vida de Pedro. Se o Senhor entregou as chaves na mão de Pedro, ele não pode ser aquele odre da cultura judaica. Ele precisa ser renovado no Espírito de Cristo para a obra do Senhor através de Pedro alcançar os gentios e tudo o que Deus quisesse fazer. Então ele levou Simão Pedro para a casa de Simão, o curtidor, precisou virar pelo meio, tirar a carne e deixar no calor do fogo. Mas quando o Senhor falou que odres novos é o que comporta o vinho novo, tem uma coisa muito interessante, que nessa época os melhores odres vinham de Hebrom. Você, claro, conhece a cidade de Hebrom, ou sabe da cidade de Hebrom, porque ela é muito falada na Bíblia, porque é um lugar especial para Deus. Quando o povo, no período de Josué, entrou em Canaã, você tem algumas cidades que são relevantes. Você encontra a cidade chamada Luz, que representa luz ou revelação, quando o Senhor abre os nossos olhos para entender algo. Você encontra uma outra cidade chamada Betel, que depois que você vê algo, então isso gera a casa de Deus. Mas existe uma cidade no lugar mais elevado nas montanhas, e ali está uma cidade chamada Hebrom. Hebrom representa o nível mais alto da conquista de Deus com o seu povo, e é uma conquista coletiva e não individual. É o testemunho do Senhor na coletividade. Só que quando você encontra Hebrom, e Caleb quis ir para ali, havia um problema naquele período ali. Ali estavam 3 gigantes, os filhos de Anak, você se lembra disso? Foram esses gigantes e os outros gigantes que quando os 10 espias entraram na terra prometida para espiar, quando eles encontraram esses gigantes, eles ficaram aterrorizados. E o que eles fizeram? Eles voltaram para trás, difamaram a terra. E toda aquela geração do povo do Senhor que estava ali, aguardando as notícias sobre a terra, que aqueles 12 espias deveriam trazer na época de Moisés ainda, toda aquela população se rebelou contra Deus e eles morreram no deserto. Tamanha foi a influência desses gigantes que aterrorizaram a mente, o psicológico desses 10 espias. Eles deixaram de ver a glória de Deus, as promessas de Deus, a direção de Deus, e eles olharam para a terra e colocaram os olhos nos perigos. E por isso eles foram enfraquecidos. Mas agora, quando Josué e Caleb estão entrando na terra, Caleb quis Hebrom. Lá estão esses gigantes. Os gigantes representam então aquelas potências que estão aí para destruir a obra do Senhor, quando a obra do Senhor não apenas atingiu revelação, e não apenas está havendo uma edificação como casa, como igreja, mas está havendo um crescimento como um testemunho num nível mais alto da habitação do Senhor. Nós encontramos muitos desafios no longo do caminho, mas em Hebrom temos esses 3 gigantes. Se você olhar a Bíblia comentada pelo nosso amado Russell Shedd, ele fala do nome desses gigantes no capítulo 15 ou 16, quando Caleb chega ali. Depois você dá uma olhadinha. Mas você vai encontrar que o nome desses gigantes não são terríveis, tenebrosos. Não. Um significa nobreza, nobre.
Um outro intérprete erudito diz que representa algo como alvejante, limpo, representa tipo santidade, um nível mais puro. Mas nós vamos encontrar, irmãos, que na história da igreja, quando se atingiu um nível mais alto, algo aconteceu. E se perdeu a direção do Senhor. Obreiros se isolaram, se tornaram solitários. E depois você vê o nome dos gigantes. Outros passaram a manipular a palavra como se fosse propriedade deles. E outros se tornaram místicos ou um nível meio esotérico e perderam a simplicidade que é em Cristo. Quase algo inacessível. Irmãos, quando se fala do testemunho do Senhor, nós estamos indo para Hebrom. Não pode haver testemunho sem atingir esse nível mais alto. E se o Senhor nos leva a esse testemunho no tempo do fim, nós temos que passar pela disciplina da cruz, do Espírito Santo. Esses gigantes que massageiam o ego do homem, quer colocar o homem no lugar de Cristo, a opinião no lugar da palavra de Deus, a obra no lugar de Cristo. As pessoas às vezes não estão lendo a Bíblia, elas estão lendo os comentários que as pessoas fazem da Bíblia. Às vezes as pessoas não estão seguindo Cristo, mas estão seguindo um mover, estão seguindo uma causa. Outras vezes os dons estão na frente de caráter, não importa se está tudo errado, mas se tem dons tem que prosseguir. Quantos desvios, irmãos? E a ausência da presença do Senhor. Então nós encontramos esses três gigantes que vêm fazer divisão, especialmente ministerial, para poder gerar desenfreamento e divisões no corpo de Cristo. Isso é algo muito sério. Não havendo sábia direção, o que acontece? O povo se desintegra. E não havendo sábia direção, o povo cai. Essa direção, logo abaixo diz, mas na multidão de conselheiros há segurança. Se o inimigo divide os conselheiros, acabou a proteção. A presença de Deus vai embora. E alguns seguem uma carreira solo, mas não um testemunho de Hebrom, não um testemunho do corpo de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses dias. Mas um dos grandes problemas que nós temos nesses dias, por um lado, visão sem liderança. Por outro lado, liderança sem visão espiritual. Ou nos tornamos mecânicos ou nos tornamos místicos. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos traga equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que Deus colocou mestres e profetas na igreja, no capítulo 12 de 1 Coríntios, do 27 em diante, que fala de apóstolos, profetas e mestres, ali você vai encontrar que ele colocou também governos, e isso é um encargo, está no verso 28, 29. Então nós precisamos ter sabedoria e discernimento, porque a palavra profética ela tem um peso tão grande que se não houver sabedoria para aplicar, isso gera transtorno espiritual. E aí aparece o trabalho dos presbíteros e dos pastores. Enquanto às vezes os mestres têm uma palavra tão didática e tão ampla, os pastores têm uma palavra ao coração para apacentar o rebanho. Mas é muito interessante, irmãos, a maneira que o Senhor conduz as coisas. Você se lembra que no livro de Atos, quando temos o dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Os judeus que estavam ali achavam que aqueles homens estavam embriagados, ainda que era 9 horas da manhã. Pedro se levantou e falou: varão, irmãos, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Mas isso que aconteceu, isso aí, é aquilo que o profeta Joel profetizou, que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vocês se lembram disso, irmãos? O que Pedro está fazendo aí? Esse é o ministério profético. Ele consegue identificar acontecimentos terrenos, ou no contexto da esfera terrena, que provém dos céus. E ele consegue fazer a ligação. O que Joel profetizou está se cumprindo aqui.
Então tem uma união da obra de Deus no aspecto espiritual entre os homens. E há uma identificação e uma confirmação. Quando você encontra Paulo, Pedro, Tiago, esses homens que foram grandes homens da palavra, se você lê as cartas a partir dessa perspectiva, as cartas e a história do livro de Atos, você vai encontrar que está acontecendo isso como no livro de Ezequiel. Os espíritos, os 4 seres viventes se movendo nos céus e as rodas se movendo na terra. Você tem os 4 evangelhos, mas no Novo Testamento, na obra do Senhor, você tem 4 correntes, a partir de Pedro, Tiago, Paulo e João. E de alguma maneira, todos os demais ministérios caminham em uma dessas linhas, e às vezes o Senhor até muda as linhas, ou enriquece as nossas linhas. Mas o que é mais importante é a gente compreender em que fase nós estamos na obra do Senhor. O que o Senhor está fazendo no nosso tempo, para nós não ficarmos atrasados ao relógio de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam, irmão, você é calvinista ou arminiano? Que coisa! Eu falei, Paulo era arminiano ou calvinista? Não, deixa Paulo para lá, eu quero saber você. Vocês estão entendendo, irmãos? De alguma maneira a tendência é ficarmos amarrados em algumas coisas aqui na terra. Eu penso que não apenas Lutero, mas mesmo antes, mas especialmente Lutero, no período da apostasia, Deus abriu a revelação da sua palavra, e quando esses homens viram algo da palavra, algumas verdades que estavam sendo restauradas, aquele aspecto da verdade que estava sendo restaurado é aspecto em relação a Cristo e a sua obra. Mas de alguma maneira as pessoas passaram a tornar algo fundamentalista. Ou seja, despir de espiritualidade e se tornar algo meramente acadêmico, meramente doutrinário. As pessoas passaram a seguir uma doutrina e não a pessoa gloriosa de Jesus que foi revelado através da doutrina. Precisamos de doutrina, mas a doutrina tem que ser vista como roupagens de uma realidade espiritual. Doutrina, como disse o irmão Watmani, são explicações na terra de verdades e conteúdos espirituais nos céus. Se tivermos apenas roupas e não conteúdo, nada vai ficar de pé. Mas o inimigo fez algo na história da igreja. As pessoas seguiram ensinamentos, mas não seguiram a pessoa do Senhor. E aí surgem então essas ramificações que seguem movimentos baseados em alguns pontos da verdade, mas não no todo da verdade encabeçado por Cristo. Hoje nós estamos, digamos, no final dos tempos. O que o Senhor está restaurando ou falando para nós nesse tempo que nós estamos vivendo? Deixe-me contar uma experiência antes de concluir. Eu me mudei do Rio de Janeiro para o sul de Minas entre 94 e 95. Nesse período eu já trabalhava, por misericórdia do Senhor, com literatura. E um belo dia eu estava preparando algo para servir os irmãos de Salvador. Acho que em 96 ou entre 96 e 97, por aí. E aí alguns irmãos, um irmão do Rio começou a me ligar dizendo que ele ficou sabendo na Europa de que eu estava traduzindo e publicando um material de T. Austin Sparks. E eu não tinha feito absolutamente nada sobre isso. Aquilo me inculcou. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ele me ligava, ele escrevia, né? E outras pessoas também falaram isso. Ele ficou sabendo na Europa que eu estava fazendo isso. Passou um tempo, eu recebi da Europa algumas mensagens do irmão T. Austin Sparks. E uma delas chama-se Visão Espiritual. Ou Visão Celestial. E eu comecei a ler. Quando eu cheguei na 4ª, 6ª página, eu sentei, parei tudo que eu estava fazendo. Uma presença do Senhor tão forte, tão gloriosa, tão impactante, invadiu o escritório ali, a casa onde eu estava. Eu fiquei um bom tempo ali, sabe? E o Senhor falou para mim, eu quero que você publique Sparks. Era como se eu tivesse comido, só para ilustrar, um boi quase inteiro. Aquilo ia demorar muito tempo para digerir.
Irmãos, eu deixei o que eu estava escrevendo e até hoje eu não peguei de volta. Já se passaram muitos anos. E naquele momento o Senhor me deu um discernimento, porque tinha ocorrido um avivamento forte do movimento do discipulado na Argentina, através do Jorge Mitian, Juan Carlos Ortiz, Ivan Beck e outros irmãos. Deus usou muito fortemente o que ele fez na Argentina, invadiu muitos lugares da América do Sul, inclusive o Brasil. E houve também avivamento na década de 70, 80, 60, 80, na América do Norte, com Derek Prince, Bob Mumford e Charles Simpson e outros irmãos. E nesse período também estava acontecendo avivamentos e obras do Senhor, especialmente no aspecto do ministério da palavra na Inglaterra. Antes vieram os Irmãos Unidos, século XIX para XX, mas na década de 50 um outro avivamento mais voltado ao ministério do Espírito Santo estava acontecendo na Inglaterra. Mas o que é muito interessante é que em todos esses lugares, de certa maneira, faltava algo. Algo chamado a centralidade e universalidade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Claro que na Argentina, Jorge Mitian, inclusive, escreveu um livro chamado O Discípulo. Ele trabalhou bastante em relação a como ajudar os irmãos a ter uma vida santa, mais ajustada no discipulado. Mas o irmão Jorge Mitian, que ainda está vivo, ele falou muito sobre o Senhor Jesus Cristo. Inclusive tem um livro dele muito bom sobre isso. Então ele pregou bastante sobre o senhorio de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Mas naquele dia eu entendi que as coisas estavam seguindo um outro caminho, um outro rumo, porque nesse período já houveram várias divisões na Argentina, várias divisões nos Estados Unidos e algumas coisas se perderam também na Europa. O período dos Irmãos Unidos, infelizmente, ocorreram divisões e inclusive passou a haver o movimento dos Irmãos Unidos fechados. Você imagina? São Irmãos Unidos, mas fechados. E tem os Irmãos Unidos mais abertos. Isso machucou muitos irmãos no mundo inteiro. Como Satanás viu em todos esses lugares que como o povo do Senhor e esses homens de Deus estavam atingindo Hebrom. Me acompanha, irmãos? Algo aconteceu aí. E aquele testemunho em muitos lugares foram perdidos. E muitos desses homens que respeitamos e que somos devedores se dividiram. Alguns se dividiram ao ponto de não conseguir mais ver uns aos outros. E alguns desses irmãos seguiram um ministério isolado uns dos outros. De maneira que se você quiser ser equilibrado, você tem que ler a obra de um, que era companheiro do outro, depois você tem que ler o outro, que às vezes está corrigindo esse. Senão a gente vai ficar desequilibrado. Mas eu percebi, pela misericórdia do Senhor, nada nosso, que o Senhor entregou algo ao irmão T. Austin Sparks tão forte. E esse irmão foi tão afrontado e perseguido pelo inimigo, que algumas vezes ele estava sozinho. Existe uma pequena biografia dele no livro O Testemunho do Senhor e a Necessidade do Mundo. Está esgotado, mas pretendemos republicar. No final do livro tem uma pequena biografia dele, mas se encontra algo na internet. Certa vez ele estava na rua sozinho, não tinha para onde ir. Uma irmã que foi muito ajudada pelo ministério dele, comprou uma espécie de uma escola e recebeu, e ali ele desenvolveu o seu ministério por cerca de 40 ou 50 anos. Uma vez ele chegou na convenção de Keswick, que era o ambiente mais alto dos grandes mestres na Europa. E ele encontrou lá, não há união fora de Cristo e em Cristo há união. Ele falou, opa, agora somos um. E os irmãos não saudavam ele. Ele estava excluído da comunhão. Ele ficou só. Seu genro, que casou com a filha, Angus Keane, encontrou as mensagens do irmão T. Austin Sparks, algumas delas em caixas embaixo da cama, muitos cassetes. Então ele começou a trabalhar com outros que valorizaram com a sua filha para publicar as obras do irmão T. Austin Sparks. E você vai encontrar muita coisa gratuita na internet num site chamado T. Austin Sparks. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que, de alguma maneira, esses avivamentos e esse movimento de restauração no século XX passaram por provações.
em relação à visão celestial e à direção através de líderes. E houveram crises aí. E aí estão os gigantes de Hebrom, que a maior obra do inimigo parece que não são exatamente as heresias, não são as perseguições, não são crise econômica ou qualquer outra coisa, mas sim a divisão. E se ele puder levar, especialmente os líderes ou os que têm influência, aqueles que têm encargo, seja local ou extralocal, se confrontarem e se tornarem opositores uns com os outros, quanto ganho o inimigo terá nisso aí? Por isso, irmãos, nós, ao ler a história da igreja, você vai encontrar o quanto disso aconteceu. O irmão John Stott, que foi um expositor da palavra e um teólogo muito sério, tem um livrinho dele chamado Cristianismo Básico. E ele fala de 3 motivos pelo qual o povo se divide ou tem problemas. Problema doutrinário, quando são aquelas doutrinas fundamentais que nós não podemos caminhar juntos. Ou problemas morais, indisciplina moral, quando se comete algumas coisas morais que deve haver disciplina e se as pessoas não aceitam, não é possível caminhar. Mas é possível que biblicamente sejamos saudáveis e não tenhamos heresia nenhuma e moralmente sejamos adequados. Mas existe um outro elemento que tem sido um grande problema em relação às divisões. Chama-se personalidades não tratadas. Ou seja, pessoas que moralmente, teologicamente ou doutrinariamente estão corretas, mas ela não aceita a disciplina do Espírito Santo. E aí quando se surgem as crises, quando se surge um passo a mais que o Senhor quer dar, ou quando se chega a necessidade de esperar uns pelos outros, as pessoas não têm disposição de ser humilde, tomar a cruz e esperar uns pelos outros. Sozinho vai mais rápido, juntos vamos mais longe. Mas às vezes as pessoas preferem seguir sozinhos. Então esse servo do Senhor mostra que se não houver a disciplina do Espírito Santo, quebrantamento, despojamento, haverá divisões. Aí está Hebrom, aí está os gigantes. Mesmo o irmão Dino certa vez falou que por detrás de grandes líderes se escondem grandes espíritos malignos. Então nós precisamos ser protegidos uns pelos outros. Como nós precisamos ser guardados uns pelos outros. Você se lembra do conselho de Paulo aos presbíteros em Éfeso? Quando ele estava indo embora? Olhai por vós e... Por quem tem que olhar primeiro? Por vós. Porque ele falou que ele sabia que depois da partida dele, viriam lobos que não iam poupar o rebanho. Mas era só isso, viria um ataque só de fora. O que mais que ele fala? Dentre vós mesmos. Em outras palavras, potencialmente qualquer um de nós podemos nos transformar em lobos, em hereges, em nos desviar. Por isso que a maior responsabilidade daqueles que têm encargo coletivo não é simplesmente pelo rebanho, mas é por eles mesmos. Nós precisamos ser pastoreados, protegidos. Quando alguém esquece que ele é uma ovelha, ele acha que ele está acima dos outros. E nós não estamos, ninguém acima dos outros. Nós precisamos ser protegidos juntos. Como que alguém vai falar de autoridade se não se submete? Como vai falar de comunhão se não tem comunhão com os companheiros? Nós temos dificuldade de ouvir uns aos outros, de andar uns com os outros, de querer andar com outros. E esse é o problema que encontramos em Hebrom. Porque ali estão os gigantes que, assim como Caleb destronou o encargo, o desafio para esse tempo é destronar esses gigantes. E o Senhor tem um testemunho adequado onde Ele, o Senhor, é tudo em todos. É tudo em todos. Onde todos os membros são valorizados, são apreciados, todos os encargos, os dons, toda a riqueza da palavra. E a gente aprende a respeitar o limite de cada um, a valorizar cada um e trabalhar juntos uns com os outros. Oh, irmãos, que o Senhor nesses dias nos ajude. Nos ajude. Parece que tem duas, às vezes eu brinco assim, entre aspas, que não é uma brincadeira, mas é só uma ilustração. Parece que tem duas armadilhas que Deus coloca a gente. E a gente ingênuo acha que agora nós vamos ser felizes. Casamento e igreja. Tá rindo, né, Valdecir?
Casa para ser feliz, pobre da esposa. Um ego, o príncipe se torna em dragão rapidinho. E o outro é a igreja, nós queremos encontrar o melhor lugar para caminhar. E esquecemos que casamento é para transformação de vidas, para que Cristo seja glorificado na família. Sobretudo, né? Ele usa a família. Não tem nada mais eficaz do que a família, né? Você pode ser um bom empresário, mas um bom marido, irmão. Você tem muito livro, né, para você ser um bom empresário, né? Mas como ser um bom esposo que representa Cristo, você vai ter que entrar na escola do Espírito Santo. E a igreja, o grande problema é que depois de um tempo, a maioria dos casais pensa assim: será mesmo que eu casei com a pessoa certa? Que não é possível, ele é muito difícil. E ele fala: rapaz, não aguento essa mulher, eu vou devolver. Mas é difícil nessa mulher, não tem como devolver, né? Porque nós queremos casar com pessoas que satisfaçam os nossos interesses do ego. Mas nós casamos com pessoas dessemelhantes, porque o Senhor quer nos quebrantar e nos transformar. E Ele quer nos complementar em Cristo, usando todas as coisas. E a igreja é assim. E a obra é assim. Às vezes as pessoas que nós temos que andar juntos são as pessoas que nós não queremos andar juntos. Mas o Senhor nos colocou juntos na igreja e na obra. Então, irmãos, nós estamos caminhando. Assim como o que sustenta o casamento não é meramente a paixão, o amor, ou quando você sente algo. Porque muitos hoje, nesse conceito do mundo, eu separei porque eu não sentia mais nada. Então o homem é centralizado. O que sustenta o casamento é o pacto. Você fez um pacto diante do Senhor. E é isso que sustenta. E o amor é uma escolha, você escolher amor. Escolher amar. E a igreja é assim também. Não é quando você sente, ou quando as coisas estão bem. Ou é... Não, irmãos. É porque nós temos um pacto de sangue diante do Senhor. E Ele nos fez um. Desde que não haja heresias e pecados morais, só o ego é que é, digamos, o que reivindica a separação para escolher andar com quem nós queremos andar. Mas isso é algo da velha criatura, não da nova natureza. O Senhor está nos levando de Luz a Betel e de Betel para Hebrom. E aí está o Senhor para nos ajudar, irmãos, para vencer todas essas situações, ao ponto de haver equilíbrio entre visão profética, que mantém o povo unido, o povo sob a disciplina, o encabeçamento do Senhor, mantido pela visão celestial, e é isso que nos mantém corrigidos também. Só o Senhor pode nos corrigir juntos, só o Senhor pode nos coordenar, nenhuma mão humana, nenhum arranjo humano pode fazer isso. E também a gente enxergar que a visão espiritual, ela precisa encontrar uma liderança espiritual e bíblica de irmãos que têm encargos pastorais e de governo para representar a autoridade do Senhor em cada assembleia e também na obra do Senhor. Nós queremos ser submissos ao Senhor, mas não queremos ser submissos às pessoas que o Senhor representar a sua autoridade. Que o Senhor nos dê equilíbrio, porque temos 4 seres viventes nos céus, 4 rodas na terra que andam juntos. Vinho novo, odres novos. Visão celestial, liderança espiritual. Irmãos, que o Senhor nos ajude nesses dias. Vamos orar. Aleluia, irmãos. Quem quiser orar, irmãos, fique à vontade, por favor.